Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana. Vamos a mais uma aula de história. Vamos falar sobre os africanos, a chegada deles, a questão da escravização. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma lenda africana. Vamos ao nosso livro, na página 249. Vamos falar sobre a lenda do povo Iorubá. Antes da lenda, eu estava esquecendo, temos uma explicação aqui sobre a questão da importância da história oral. O que é uma história oral? É aquela que é contada oralmente, passada de uma pessoa para outra de forma oral, falando. Não é uma história escrita que fica ali registrada, certo? E o que isso tem a ver com a questão dos africanos? Vamos ver lá. Os griots. Quem são os griots? Uma espécie de ancião, ou seja, o mais velho, que é colocado como centro do saber e da ancestralidade, porque conta histórias e lendas, as quais contribuem para a construção da identidade dos povos e dos grupos étnicos. Então, olha lá, os griots eram considerados senhores, pessoas mais velhas, muito sábias pelo povo africano, que ele contava a história de um que passava para o outro, que passava para o outro, e assim a história vai se perpetuando. Geralmente, a tradição oral existe onde não se pode escrever. Olha lá o que eu falei. Então, conta-se sob a forma de mitos, lendas e canções, histórias do passado, qualquer que seja a forma como se dá. É fundamental para todos os grupos sociais, pois sabendo nosso passado, conseguimos nos localizar no presente e tomar decisões que impactam o nosso futuro. Muitas vezes a gente entende, por isso que era assim, porque isso aconteceu lá no passado, por isso que na minha casa só come macarrão no sábado, porque a minha mãe aprendeu que é assim com a minha avó aprendeu assim com a minha bisavó, a minha bisavó aprendeu assim com a minha tataravó, entendeu? É um exemplo, assim, bem bobo que eu tô dando, mas se vocês entenderem que é uma tradição que foi passando de um, passando para outro, e que tá explicando por que até hoje é assim. Sempre foi assim na minha casa, então eu continuei fazendo assim até hoje, entendeu? Então agora vamos lá para o nosso livro, ver a lenda do povo de Iorubá. Há muito tempo, no antigo país da África, 16 príncipes negros trabalhavam juntos, numa missão da mais alta importância para seu povo que chamamos de Iorubá. Seu ofício era colecionar e contar histórias. O tradicional povo Iorubá acreditava que tudo na vida se repete. Assim, o que acontece e acontecerá na vida de alguém já aconteceu muito antes a outra pessoa. Saber histórias já acontecidas, as histórias do passado, significava para eles saber o que acontece e o que vai acontecer na vida daqueles que vivem o presente, pois eles acreditavam que tudo na vida é repetição. E as histórias tinham que ser aprendidas de cor e transmitidas de boca em boca, de geração a geração, pois como muitos outros velhos povos do mundo, os iorubás antigos não conheciam a palavra escrita. Então ali está falando sobre a questão da importância e da tradição de se passar a história oralmente, certo? Porque eles não sabiam escrever e muito menos ler. Então, sobre essa lenda, vamos responder algumas questões, lembrando que essa lenda aqui foi tirada do livro Os Príncipes do Destino, História da Mitologia Afro-Brasileira, de Reginaldo Prandi, tá? Número 1.
Responda as questões a seguir de acordo com a lenda Iorubá. Letra A. Por que os Iorubás, por que para os Iorubás é importante contar histórias? Por que eles achavam importante contar as histórias? Vamos voltar lá no texto e procurar? Vamos lá. Quando ele fala aqui que era importante, por quê? Porque significava saber o que acontece e o que virá a acontecer. Olha lá. Significava para eles saber o que acontece e o que virá e o que vai acontecer. Então, vamos escrever lá. Acompanha pelo livro ali. Porque significa, né? Saber o que acontece e o que virá a acontecer, certo? Letra B. Registre uma história que seus avós e os seus pais contaram para você. Agora essa atividade é uma resposta pessoal. Então você vai escrever aí uma história que seus avós contaram ou seus tios, alguém mais velho da sua família contou para você, tá? Os avós, os bisavós, um tio, alguém que contou para você, mas que eles escutaram essa história de uma outra pessoa. Vamos ver? Quem que faz aí? Faça essa atividade. Depois que você fizer, tira uma foto dessa história e vamos fazer uma contação de história foi dito de uma pessoa para outra, de geração para geração. Como que é mesmo a nossa arroba que você vai compartilhar? SAE Digital. Vamos lá, compartilhando atividades. Hashtag história. Tudo junto. História, SAE Digital, hashtag escola digital. Coloca lá quem foi a professora que pediu. Professora Ju, certo? Vamos aí compartilhar e trocar ideias? Então, você vai escrever uma história que alguém mais velho contou para você, mas que essa pessoa também escutou de outra pessoa mais velha, certo? Então, lá, que o tio escutou da avó, que escutou da bisavó e que passou para você, ou que um primo mais velho contou para você, mas que ele escutou da mãe dele, que escutou da avó dele, certo? E compartilha aí com a gente, vamos fazer essas histórias circularem pelo Brasil, pessoal, olha que legal. E letra C, vamos ver lá. A importância de contar histórias é igual para você e para os iorubás? Você acha que é importante? Você saber alguma história do seu passado, de outras, da sua família, ela é importante da mesma forma que era importante para os iorubás saberem e conhecerem? E letra D. Como as crianças de hoje aprendem histórias? Como que as crianças de hoje em dia aprendem histórias? Lendo livro, pesquisando aonde? Na internet, através de pessoas mais velhas. Vamos escrever lá juntos? Na escola, né? Hoje a história é ensinada na escola ou por materiais didáticos, didáticos ou livros, né? Como materiais para didáticos, pela internet, etc.
certo? Olha quantos locais as crianças de hoje têm o privilégio de poder aprender história. E lá antigamente, principalmente nos iorubás, eles aprendiam somente através, e principalmente, na verdade, pelos griots. Eles sabiam ler e escrever. Lembra lá no finalzinho quando ele diz aqui, ó, os iorubás antigos não conheciam a palavra escrita, então era só oralmente. Tinha internet para eles passarem mensagem de áudio? Não. Tinha internet para passar lá a mensagem de vídeo? Não também. Então era só entre eles e forma oral. Mas aí o que aconteceu? Com a escravidão, eles sabiam a história que vinham lá da África, quando eles chegavam aqui, e assim eles podiam ir repassando, certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos em breve na nossa próxima aula de história, turma. Se cuidem e obrigada pela aula de hoje. Tchau!